quando a gente observa cortes de cabelo aplicados nas pessoas, veja, é um mais lindo que o outro. Um mais lindo que o outro. Olha só cada cabelo top. Olha lá. Um menu que muitas vezes parece o celular de uma cliente, passando assim, muitas vezes, olha só. Tudo isso que mostro usa apenas 3 notas musicais, 3 técnicas de corte. Comparo sempre as notas musicais, porque é baseado nas notas que criamos inúmeras músicas. Não inventamos nota. Nós organizamos as notas em um ritmo, usando uma escala, e nisso surgem as músicas que tocam o teu coração ou que às vezes não gostei. Com os cortes também é assim. Quando dominamos as notas, quando dominamos as técnicas de corte, conseguimos compor, aí sim, partituras, músicas, que são os cabelos que eu acabei de mostrar. Eles fazem uso apenas de 3 notas: linha, graduação e camadas. Mas, Paulo, só 3 notas? Sim, 3 notas, 3 técnicas. Mas assim como as notas, que tem variações, dó maior, dó menor, lá bemol, mas ainda é um lá, ainda é um dó. Camada tem variações, tem camadas convexas, tem camada côncava, tem graduação baixa, média, alta, tem linha, e todas elas, claro, aplicadas nas figuras geométricas do triângulo, do quadrado e do círculo. Em cima disso, mapeamos a cabeça em seções, dentro das seções, as divisões, e começamos a aplicar as notas. Sempre entendendo o comportamento de cada uma delas. Ao entender cada uma delas, colocadas no lugar certo e sabendo exatamente a interação que ela tem em relação ao crânio no seu caimento natural, nós começamos a compor, criar. Criamos uma bela estrutura e em cima dela vamos decorar, não apenas com a texturização, mas com a coloração, com o design de cor, com o design de mechas, proporcional a um design como esse, ou aquele que a sua cliente pediu. Vamos raciocinar aqui juntinho comigo, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, tá? Vamos lá, vamos endireitar isso aqui, aí, para ficar bom para todo mundo. Maravilha. Não é para ser complexo, então nós precisamos simplificar as ações. Vamos simplificar. Quando falamos de notas, depois vou demonstrar isso cortando o cabelo aqui para vocês, tá? Nós temos, aqui eu tenho uma pequena porção representando a lateral, certo? Nós precisamos dominar e entender que cada nota tem um som. Cada técnica de corte tem uma característica. Se aqui, no meu elemento, aqui representado, eu tenho a correlação entre o fio de cima e o fio de baixo, note, sendo que o fio de cima é maior do que o fio de baixo, e no seu repouso, ele o encobre, criando peso no perímetro, certo? Criando peso no perímetro. Quando a correlação entre o fio de cima e o fio de baixo é ainda
sendo o fio de cima maior do que o de baixo, mas lá no seu repouso, ele não o encobre. Nós começamos a ter outro som. O peso já não está todo no perímetro, concentramos ele em um ponto mais externo e geramos expansão, graduação. Ela tem variáveis, assim como um Dó maior, um Dó menor, existe graduação baixa, média, alta, aplicada nas figuras geométricas para frente, horizontalizada, para trás. Nessa mesma relação entre fios de cima e fios de baixo, quando temos o fio de cima igual ao fio de baixo, com o mesmo tamanho, lá no seu repouso natural, nós temos um comportamento similar de saída à graduação. Mas, logo, ele começa a curvar-se e seguir o formato do crânio e da superfície, da onde ele foi cortado. Nessa mesma máxima, com a correlação entre o fio de cima e o fio de baixo, quando tenho o fio de cima menor do que o fio de baixo, já tenho outro som, outra nota. Tendo eu outra nota, notem que o fio de baixo estava sempre ali no mesmo lugar. Aqui já tenho outro comportamento. Notem. Eu entendendo esta relação, sempre assim, em relação ao crânio, em relação à superfície, em relação ao caimento natural, isso é muito importante. É como o cabelo repousa, é aonde ele vai repousar, se é na lateral, se é para trás, se é da frente para trás, de trás para frente. Isso vai dar o som. Isso vai dar a técnica. Linha, graduação, camadas convexas, camadas côncavas. De cima para baixo agora. Vamos lá? Fio de cima e fio de baixo. Menor, maior. Do curto ao longo. Leveza, movimento, algo que fica suave, que remove peso. Igual ao de baixo. Olha lá. Um comportamento que reproduz a curvatura do crânio. Maior do que o de baixo, mas que no seu repouso natural não o encobre. Mais uma nota, expandindo, gerando expansão, graduação. Estando de cima, maior que o de baixo, mas lá no seu repouso natural, o encobrindo totalmente. Linha. Peso. Expansão. Muita textura ativada. Reprodução do crânio. Movimento. Remoção do peso, leveza, movimento, alongamento. Notem que tudo se partiu, não mexendo em nada no comprimento.